Há mais de 10 anos após a primeira invasão humana em Pandora, o chefe do clã Omaticaya, Jake, vive feliz em paz com sua esposa Neytiri e seus filhos. Neteion, Loak e Tuk são seus filhos biológicos, mas eles também adotaram Keri, que nasceu do avatar comatoso de Grace, e Spider, um garoto humano. Spider nasceu na base militar humana durante a invasão, e a criogenia não era uma opção para um bebê, então ele não pôde ser levado de volta à Terra com os demais. Como foi criado por Jake e sua família, Spider se considera mais navido que humano, mas Neytiri ainda se preocupa com ele por ser filho do inimigo. Certa noite, a família observa o céu e fica devastada ao descobrir que os humanos estão retornando a Pandora, destruindo tudo em seu caminho como se não tivessem aprendido a lição. Um ano depois, em uma das muitas naves humanas orbitando Pandora, o exército transfere as memórias de seus soldados para novos corpos de avatar. Um deles não lida bem com o despertar até receber explicações. É o Coronel Quaritch, que morreu durante a primeira invasão. O novo Quaritch assiste a um vídeo deixado por sua versão anterior, explicando que suas memórias foram copiadas para que ele pudesse ser clonado após a morte. Agora, sua missão é se vingar de Jake por tê-los derrotado da última vez. Enquanto isso, Jake e seus aliados organizam uma operação de guerrilha para impedir o avanço dos humanos, atacando principalmente suas linhas de suprimento. A maioria dos guerreiros usa armas tradicionais e se movimenta pelas montanhas, mas Jake, por ser humano, ainda prefere armas de fogo e usa comunicadores adaptados para a família. Durante outra bem-sucedida emboscada contra os humanos, Loak fica impaciente e desobedece Neteion, pulando na batalha para ajudar seu pai e provar seu valor. Neteion o segue, e essa atitude impulsiva leva ambos a se colocarem em perigo quando uma nave humana reage. Loak salta no último segundo, mas Neteion se fere, e Jake precisa resgatá-lo dos destroços. Ao voltarem para casa, Jake repreende severamente seus filhos. Neytiri tenta lembrá-lo de que eles ainda são crianças, mas Jake, com medo de perdê-los, acredita que precisa ser rígido para protegê-los. Algum tempo depois, os irmãos visitam Max, um dos poucos cientistas humanos que traíram os militares e se uniram à resistência de Pandora. Ele e seus colegas mantêm um pequeno laboratório onde o corpo comatoso de Grace está preservado, e Keri gosta de visitá-la, assistindo a vídeos da época em que ela ainda estava em seu corpo humano. Os irmãos de Keri pedem desculpas por ela não saber quem é seu pai, mas Spider comenta que talvez seja melhor assim, pois ele odeia ser filho do inimigo. Enquanto isso, Quaritch e sua equipe de avatares chegam à nova base humana em Pandora, onde descobrem que graças aos avanços tecnológicos, os humanos estão colonizando o planeta 3 vezes mais rápido do que antes. Equipados, eles partem para explorar a floresta e encontram destroços de máquinas da invasão anterior. Quaritch fica impactado ao reviver memórias de seu antigo corpo. Ao mesmo tempo, todos os filhos de Jake, exceto Neteion, estão na região se divertindo, mas se escondem quando veem os inimigos se aproximando. Loak avisa seu pai pelo comunicador e recebe a ordem de sair discretamente. Porém, ao tentar fugir, os irmãos são emboscados por Quaritch e seu time. Ele percebe que são filhos de Jake por características físicas distintas, mas a maior surpresa é ver Spider, seu próprio filho. Como Quaritch e sua equipe precisam aguardar extração, isso dá a Jake e Neytiri a chance de atacá-los na escuridão. Após dizer a Neteion para não interferir, Neytiri faz um som animal para avisar os filhos e inicia um ataque furtivo ao lado de Jake. Os filhos aproveitam para escapar. Quaritch reconhece as armas de Neytiri e consegue localizá-la, mas Neteion entra na luta a tempo de salvar a mãe. Nesse momento, uma nave humana chega para resgatar o grupo de Quaritch, e Neytiri se apressa para reunir os filhos, sem perceber que Spider ficou para trás. Isso permite que Quaritch leve o garoto com ele na fuga. Na base humana, Spider é interrogado, mas resiste à dor e não fala nada. Quaritch tenta uma abordagem mais gentil, dizendo que embora tenha as memórias do antigo coronel, agora é uma pessoa diferente e quer criar laços com o filho. Aos poucos, Spider começa a acreditar que ele talvez não seja tão ruim assim. Ao retornar para casa, Jake diz a Neytiri que devem partir. Neytiri se recusa a abandonar seu povo, mas Jake explica que Quaritch está atrás deles especificamente, então o clã estará mais seguro sem sua presença. Após escolher um sucessor, o clã realiza o ritual de transição de liderança, e a família parte para a costa de Avatlu. Nesse novo lar, os clãs locais se adaptaram à vida aquática e conseguem ficar muito tempo debaixo d'água. Quando a família chega, o líder Tonovari e sua esposa Ronal desconfiam deles por causa do sangue humano e da possibilidade de uma guerra ao seguir, mas conforme a tradição, oferecem abrigo. Tonovari pede que seus filhos sirvam de guias. Seu filho Alnun não quer ter contato com os recém-chegados, mas sua filha Tsireia os acolhe com simpatia. A família de Jake se esforça para se adaptar à vida no mar, aprendendo a montar criaturas aquáticas chamadas Ilu e técnicas para aprender a respiração por mais tempo. Embora seja difícil para os demais, Keri demonstra uma conexão natural com o mar e com os animais aquáticos, permanecendo submersa por longos períodos com facilidade. Enquanto isso, Quaritch começa a levar Spider em suas missões de reconhecimento, usando-o como intérprete. Spider os leva até um ninho de Ikrans, criaturas voadoras perigosas que não se submetem facilmente. Mesmo assim, Quaritch tenta domá-la, enfrentando-a diretamente. Na luta, ambos caem da colina. A equipe acredita que ele morreu e se prepara para retornar à base, mas Quaritch reaparece triunfante, montando o Ikran. De volta ao rio, Keri continua a se conectar com o mar, o que provoca Alnun e seus amigos a zombarem dela por ser diferente. Loak vai em sua defesa, e Neteion rapidamente o segue, tentando manter a paz, mas Loak fica bravo e inicia uma briga mesmo assim.
Neteon não tem escolha a não ser ajudá-lo. Quando os adultos chegam para separá-los, Jake repreende seus filhos por suas ações. Ele está frustrado com as constantes provocações, mas lembra que precisam sobreviver ali como convidados e não podem causar problemas. Neteon tenta consolar Keri, que está chateada por ser diferente até biologicamente, como mostra uma parte de seu rosto que ela esconde com o cabelo. Logo depois, Loak segue a ordem do pai e se desculpa com Alnun e seus amigos pela briga. Alnun aceita o pedido de desculpas e leva Loak até uma área remota para ensiná-lo a caçar no mar. No entanto, enquanto Loak se concentra na tarefa, Alnun e os outros o abandonam. Tudo não passava de uma brincadeira cruel. Agora sozinho, Loak precisa descobrir como voltar, mas seus pensamentos são interrompidos quando é atacado por um predador marinho gigante. Ele mergulha para se esconder, mas logo começa a ficar sem ar e é forçado a subir. O predador o persegue, mas, de repente, uma criatura marinha enorme, semelhante a uma baleia, um Tulkun, aparece e derrota o predador logo após Loak passar. Momentos depois, Loak acorda sobre o Tulkun, que o salvou. Em agradecimento, ele remove um arpão preso ao dorso da criatura, deixado por caçadores humanos. Depois, o Tulkun guia Loak de volta à vila, mas desaparece antes de ser visto. Loak se reúne com sua família, e Tonovari tenta se desculpar pelo comportamento de seu filho. No entanto, Loak mente e assume toda a culpa. Jake o repreende novamente, dizendo que ele é uma vergonha para a família. Mais tarde, Alnun pergunta por que Loak mentiu por ele, e Loak responde que sabe o quanto é doloroso decepcionar o próprio pai. No dia seguinte, Loak conta sua aventura a todos, e os locais percebem que ele conheceu Payakan, um Tulkun exilado. Todos acreditam que Payakan é um assassino, e se recusam a acreditar em Loak quando ele diz que o Tulkun é gentil. Horas depois, Loak vai atrás de Payakan e pergunta por que ele foi exilado por sua própria espécie. Payakan, no entanto, se recusa a explicar. Enquanto nadam juntos como amigos, Cireia leva Keri até a árvore das almas marinha de seu clã para que ela possa conectar sua mente e encontrar o espírito de Grace. Após um abraço caloroso, Keri pergunta por que é diferente e quem é seu pai, mas antes que Grace possa responder, a conexão é interrompida porque Keri tem uma convulsão repentina. Seus irmãos a levam de volta à vila, e Jake chama Max para que sua equipe médica possa examiná-la. Quem a traz de volta à consciência, no entanto, é Ronal, por meio de um ritual medicinal tradicional. Max e seu colega explicam a Jake que Keri sofreu um ataque epiléptico e que ela não deve mais se conectar com a Árvore das Almas. Como Max usou sua própria nave para chegar até Jake, o sinal foi detectado pela base humana. Eles perderam o sinal quando a nave se afastou em alto mar, e agora precisam de alguém que conheça a região e possa ajudá-los a explorar centenas de ilhas. Quaritch leva sua equipe para negociar com o navio de caçadores. Quando os caçadores se recusam a ajudar, ele os obriga a colaborar sob ameaça de morte. No momento em que um grupo de Tulkuns realiza sua visita anual à ilha, Quaritch e seus homens chegam à primeira ilha e capturam os moradores, exigindo informações sobre Jake. Spider finalmente percebe o quão imprudente e cruel Quaritch é quando a interrogatória se torna violenta, e ele precisa impedir seu pai de matar todos por não terem informações. Infelizmente, Quaritch ainda ordena que seus homens queimem todas as casas. A notícia da chegada de Quaritch logo chega a Tonovari, que avisa Jake de que está sendo perseguido. Neytiri quer ir atrás de Quaritch para resolver tudo de uma vez por todas, mas Jake pede paciência para elaborar um plano adequado. Enquanto isso, Loak vai visitar Payakan, enquanto seus amigos o observam escondidos para ver se ele está dizendo a verdade. Loak quer saber por que Payakan foi exilado, então o Tulkun abre a boca, e Loak entra para conectar sua mente com ele. Isso permite que ele veja toda a história. Acontece que a mãe de Payakan foi atacada por caçadores, e ele reagiu para defendê-la. No entanto, os outros Tulkuns o baniram porque essa espécie é conhecida por seu pacifismo, e qualquer ato de violência é proibido, mesmo que em defesa própria. Quando os jovens retornam à vila, Tonovari e Ronal os repreendem severamente por desrespeitarem a cultura dos Tulkuns. No fim do dia, apenas Cireia apoia Loak, expressando o quanto está orgulhosa dele. Algum tempo depois, Quaritch percebe que a violência não está surtindo efeito, então concorda em ajudar os caçadores a perseguir os Tulkuns, sabendo que matar essas criaturas, que os locais consideram irmãs espirituais, forçará Jake a sair do esconderijo. Spider agora precisa testemunhar com repulsa enquanto os caçadores enviam navios para caçar os Tulkuns, usando armas especializadas capazes de rastrear os sons emitidos pelas criaturas. Para piorar, a única razão pela qual os caçam é para extrair uma enzima rara do cérebro, usada em medicamentos anti-envelhecimento. O restante do corpo é simplesmente descartado. Os caçadores jogam os cadáveres de volta ao mar, e quando os aldeões os encontram, culpam imediatamente Jake e sua família. Querem lutar, mas Jake mostra o rastreador que encontrou em um dos Tulkuns e alerta sobre o perigo, pedindo calma e que apenas orientem os Tulkuns a se afastarem. Loak percebe que ninguém irá avisar Payakan, por ele ser um exilado, e decide ir sozinho, ignorando os avisos de seus irmãos. Neteon leva suas irmãs, Alnun e Cireia para seguir Loak, e eles o encontram tentando remover um rastreador do corpo de Payakan. O grupo se apressa para ajudar, mas é tarde demais, o rastreador já enviou sua localização para o navio dos caçadores, que agora está a caminho. Os irmãos usam seus comunicadores para avisar Jake do perigo, e Jake alerta toda a vila, que imediatamente pega suas armas e monta em seus ilus para se juntar à luta. Os garotos conseguem remover o rastreador e nadam com ele para afastar a atenção de Payakan, mas isso era exatamente o que Quaritch queria, e ele envia seus homens atrás deles. Uma longa batalha começa na água, e como os garotos precisam subir para respirar, isso dá tempo para os humanos atingirem Loak, Tuk e Cireia, capturando-os com uma rede. Assim que Spider vê seus irmãos sendo levados, tenta lutar para resgatá-los, mas é rapidamente dominado pelos humanos e levado também, enquanto os garotos são presos no barco. Nesse momento, Jake e os demais moradores aparecem, mas todos param o ataque ao perceberem que as crianças são reféns.
Quaritch pega o comunicador de Loak e ordena que Jake vá até ele sozinho, se quiser manter seus filhos vivos. Quando Jake começa a se aproximar, Payakan surge e salta sobre o barco, destruindo-o com sua força e suas nadadeiras. Ele continua atacando os soldados, que não conseguem feri-lo com balas. Enquanto os humanos estão distraídos, Jake ordena que os outros ataquem o navio. Os caçadores viram seus barcos para tentar conter Payakan com arpéus, forçando-o a retornar ao mar. Uma intensa batalha entre Na'vi e humanos começa, e os Na'vi rapidamente ganham vantagem graças às suas criaturas, que se movem com agilidade tanto no ar quanto na água. Keri usa sua conexão com a vida marinha para desativar os submarinos. Quando o navio principal começa a atirar após ser atingido por outra embarcação, Spider aproveita sua posição interna para ativar os sistemas e espalhar fogo pelo navio. Ele também sabota o painel de controle. O navio começa a afundar. Enquanto isso, Jake enfrenta Quaritch em combate direto. Primeiro usam armas, mas Jake fica sem munição e envia seu Ikran para atacar Quaritch, o que faz os dois caírem no mar. Os caçadores tentam capturar Payakan, atirando nele com um cabo de aço, mas ele dá outro salto e usa a própria corda para destruir o barco. No navio principal, Neteion consegue subir a bordo e libertar os prisioneiros. As garotas pulam na água, mas Loak quer resgatar Spider, e Neteion decide ficar para ajudá-lo. Nesse momento, um dos soldados captura Keri e a leva de volta ao navio, então Tuk convence Tsureya a voltar com ela para resgatá-la. Assim que elas chegam ao navio, Quaritch aparece, puxa Tsureya de volta para a água e captura Tuk também. Os humanos estão deixando o navio em ruínas, o que facilita para Loak e Neteion se esconderem e atacar de surpresa. Quando Spider os vê, junta-se à luta e reencontra os irmãos, mas logo todos precisam fugir, pois mais soldados aparecem e abrem fogo. Neteion manda os irmãos pularem na água enquanto cobre a retirada com sua arma. Isso permite que Tsureya chegue com Willu e ofereça carona. Eles esperam por Neteion, mas quando ele finalmente pula na água, percebem que ele foi atingido por uma bala. O grupo o leva até uma pequena ilha para que Jake e Neytiri possam ajudá-lo, mas, infelizmente, Neteion morre nos braços dos pais. Nesse momento, Quaritch entra em contato com Jake para dizer que está com suas filhas e exige, novamente, que ele vá sozinho. Jake envia Neytiri como apoio e volta ao navio com Spider como guia. Loak deveria ficar, mas mais uma vez desobedece e volta ao navio também. Os soldados estão posicionados esperando por Jake na entrada, mas Spider mostra como se infiltrar sem ser visto, dando-lhe a chance de lançar uma granada e iniciar um incêndio. O caos e a confusão da explosão são aproveitados por Jake e Neytiri, que começam a eliminar os soldados. Neytiri está tomada pela dor e em estado de fúria, o que assusta Spider, que teme ser confundido com o inimigo. Jake consegue alcançar Tuk e libertá-la, mas Keri está desaparecida. Descobre-se que Quaritch a capturou e a está usando como refém. Jake depõe suas armas, e Spider sai do esconderijo para implorar pela vida de Keri, o que leva Neytiri a capturar Spider como refém também. Ela propõe uma troca, filho por filho, e quando Quaritch afirma que não se importa, Neytiri fere Spider, provando que fala sério. Isso obriga Quaritch a libertar Keri para salvar o próprio filho. Neytiri imediatamente leva seus filhos para a água para escapar, mas Jake decide ficar para enfrentar Quaritch, temendo que ele volte com reforços. Enquanto os dois lutam corpo a corpo, o navio começa a afundar e vira, prendendo Jake, Quaritch, Neytiri e Tuk dentro. Keri e Spider conseguem permanecer fora da embarcação, e quando Loak chega procurando a família, os três se dividem para cobrir mais terreno. Keri usa sua conexão com as criaturas do mar para encontrar Neytiri e Tuk, que são escoltadas para fora do navio. Enquanto isso, Jake finalmente consegue colocar Quaritch em uma posição vulnerável e o derrota, deixando seu corpo submergir no oceano. Depois de lutar tanto na água, Jake está sem ar, mas Loak o encontra e o leva até uma câmara com bolsões de ar, lembrando-o dos exercícios de respiração que Tsureya lhe ensinou. Spider também está à procura e encontra Quaritch, que está vivo, apenas inconsciente. Após uma intensa luta interna, Spider decide que não pode deixá-lo morrer e o leva à superfície. Payakan também retorna para resgatar Loak e Jake. Esse ato heróico finalmente faz Jake dizer a Loak que está orgulhoso dele. Com a família reunida, Jake, Neytiri, os filhos e Spider, todos seguem para um local seguro. Spider abandona Quaritch em uma ilha próxima e observa seu Ikran vindo para buscá-lo. Quando Quaritch acorda e tenta convencer Spider a fugir com ele, o garoto o ignora e pula de volta na água para se reunir à sua família. Algum tempo depois, a família realiza o ritual de despedida para Neteion, conforme a tradição do clã de Tonovari. Após a cerimônia, com Neteion tornando-se parte da natureza, Jake e Neytiri se conectam à Árvore das Almas. Assim, conseguem visitar a alma de Neteion uma última vez. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.